E seguindo aqui o nosso programa, nós temos um médico oftalmologista aqui no nosso programa para conversar com a gente a respeito de todas essas medidas aqui do Covid, que é o Dr. Gabriel Blois aqui. Gabriel, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao Telescópio. É uma grande alegria ter você mais uma vez aqui com a gente. Já conta para mim né? Como o senhor tem acompanhado esses dados, essas situações que têm acontecido aqui em Itapetininga, o desenvolvimento dessa pandemia aqui na nossa cidade? É com preocupação? É com um olhar, vamos dizer assim, de que a população está indo pelo caminho certo? Como o senhor avalia, doutor? Parabéns, vocês todos do programa. A gente está muito triste, né, na verdade, é uma tristeza muito grande, porque a gente vê que diante dessa pandemia, a população está sofrendo muito, especialmente por falha dos governos, ao meu ver, principalmente o estadual, mas também o federal, né? Foi interessante o debate, eu estava ouvindo aí o debate antes, porque nós tivemos aí dois extremos, né? E eu penso assim num certo equilíbrio. Por um lado, a gente tem o Bolsonaro, que não queria nem fazer quarentena, né? Por ele, nem teria quarentena. E, por outro lado, nós temos o Dória, que é o pré-candidato a presidente em 2022, e ele parece que, para contrariar o Bolsonaro, ele vai estendendo a quarentena. Ele sabe que o Bolsonaro é meio bocudo, né? Então, como você cutuca a pessoa que se exalta, parece que, né? Mas, enfim, a gente vê essa situação. O que aconteceu até agora foi um período de quarentena, né, que tem esse nome não por acaso, né? Desde a China, já do século XIX, desde o início do século XX, o período de 40 dias era considerado um período para a pessoa ficar isolada, né, quando estava suspeita, né? Existe a diferença entre isolamento e quarentena, né? Isolamento é quando a pessoa está efetivamente doente. Então, você tem no hospital a área de isolamento, é quem está doente que fica isolado. E quarentena é a expressão que é usada quando a pessoa não está doente ou não está manifestando sintomas, mas tem que ficar separada. Então, quando você tinha ali no início do século XX, da chamada peste negra, quando chegava um viajante, o viajante tinha que ficar 40 dias isolado, né? Então, por isso que surgiu essa expressão. E eu penso assim, que você estender demais essa quarentena também não é correto. Aqui eu até anotei algumas coisas interessantes aí do debate, porque, por um lado, deles, o doutor Gustavo, ele acha que deve estender ainda mais essa quarentena. E, por outro lado, o Tomás, ele acha que já deveria encerrar, né? Eu vejo assim, quando a gente fala de Disney, quando a gente fala de Olimpíadas, de futebol, né, de Fórmula 1, de shows, esse tipo de aglomeração de pessoas realmente poderia ser adiado. Mas o que, ao meu ver, está sendo muito prejudicado é o comércio local. O comércio local está sendo muito prejudicado, por quê? Quando a gente viu que foi comentado sobre o vídeo do governo, né, que foi divulgado agora sexta-feira, foi comentado muito sobre os palavrões do Bolsonaro, né? Foi comentado sobre o ministro Ricardo Salles, que nós sabemos que ele é um antiministro, na verdade, né? Ricardo Salles, ele está no Ministério do Meio Ambiente, mas, na verdade, ele é um ruralista, ele é um ministro do Meio Ambiente que não defende o meio ambiente, então também não foi muita surpresa. O Weintraub também, da cultura, também já teve casos que ele espalhou fake news, já teve polêmicas anteriores com ele, mas o que mais me preocupou, o que mais me surpreendeu, como o doutor Gustavo comentou, pouco se falou sobre a pandemia, né, na reunião ministerial. Deveria ter sido o assunto principal. O que nós temos? Um governo que não estava preocupado com a população. O presidente estava preocupado com a investigação dos filhos dele, o ministro do Meio Ambiente estava preocupado com o desmatamento da Amazônia, mas o que mais me preocupou, que foi a pior, foi a declaração, que foi comentado também um pouco aí, do ministro da Economia. Na verdade, existia um Ministério da Previdência. A Previdência é justamente para cuidar de casos assim.
Por exemplo, a pessoa fica doente, tem que se afastar do trabalho, aí você tem uma previdência para que ela receba um auxílio-doença enquanto não pode trabalhar. Então, nesse momento, o que está faltando? Está faltando uma previdência para a população, para numa situação como essa, se você tem que ficar sem trabalhar, você tem que ter alguma ajuda de alguma forma. Então, esse deveria ser o tema principal do governo. O auxílio, por exemplo, de R$600. Eu vi agora no final de semana que tem 9,7 milhões de pedidos de auxílio emergencial, desses R$600, que estão em análise. Quer dizer, o povo está precisando, as pessoas estão em casa, estão sem trabalhar, estão sem fonte de renda, e essa ajuda que, a princípio, o governo Bolsonaro queria dar R$200, mas aí o Congresso aumentou para R$600. Essa ajuda está demorando para chegar, não está chegando. E na reunião, o que o presidente deveria fazer? Deveria cobrar os seus ministros. Por que a população não está recebendo essa ajuda? O que está acontecendo que está atrasando? Mas não, a preocupação dele era outra. Mas o ministro da Economia, hoje, ele abrange a Previdência. Então, não tinha o ministro da Previdência, porque a Previdência agora faz parte do Ministério da Economia. E o ministro da Economia, que deveria estar preocupado com a população, qual foi a frase dele? Quando eu ouvi essa frase, eu até pensei, será que eu vi isso mesmo? Será que eu estou enganado? Depois eu fui verificar, realmente ele falou isso. A frase dele, até eu anotei aqui. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Essa foi a frase do ministro da Economia. E é isso que preocupa demais, tanto a nível estadual como federal, até podemos comentar um pouco o municipal, né? O municipal fica um pouco de mãos atadas, porque não pode fazer muita coisa, né? Mas eu acho que tem que tentar fazer alguma coisa, porque tanto o governo federal como estadual não estão preocupados com as pequenas empresas. Isso foi bem claro, o ministro da Economia falou isso, que para eles é interessante ajudar as grandes empresas e não as pequenas. E isso é preocupante, porque o nosso comércio local aqui, que está fechado, o problema maior qual que é? São as aglomerações, né? Então, se você abrisse uma parte do comércio local, como foi proposto, eu vi aqui no Sindicato do Comércio, dia 17 de abril de 2020, quer dizer, faz quase 40 dias, foi proposto que abrisse o comércio com uma série de itens, né? Horário reduzido, não poder exceder 30% da capacidade, manter as higienes, né? O álcool gel, né, organizar o fluxo de entrada, saída, a distância média de 1 metro entre as pessoas. Por quê? Vamos ver se eu consigo concluir essa linha de pensamento. Vamos dar um exemplo hoje aqui em Itapetininga. Nós temos grandes empresas que fazem parte que tem em muitas cidades. Tem empresas abertas, que estão abertas, por exemplo, aqui em Itapetininga, que são uma rede de lojas. Vamos dar um exemplo, tem 300 lojas no Brasil. Elas estão abertas, estão funcionando. E acontece até uma certa aglomeração de pessoas, porque só tem, por exemplo, 2 delas na cidade e todo mundo vai lá. E o comércio local, que é o comércio pequeno, que são os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, eles estão fechados. Então, o que deveria fazer? Deveria, então, se for o caso, abrir tanto os pequenos como os grandes. Porque, veja bem, o grande, se o dono que tem 300 lojas perder uma loja, ele tem 299 que vão ficar ainda funcionando. Mas quem é dono de uma loja, de um comércio, e está fechado, ele também precisa sustentar, precisa de alimentação, e ele não está recebendo essa ajuda do governo. Até essa questão da carreata, eu não sei exatamente qual foi a finalidade dela, né? Se teve algum caráter político de apoiar um político ou outro. Mas, a princípio, eu vejo o seguinte, quem fez essa carreata não foram as grandes companhias, foram as pequenas empresas, que estão sendo prejudicadas. Então, como já se passaram 2 meses, a meu ver, poderia fazer essa abertura do comércio local, não liberar tudo, não abrir tudo, mas por quê? Você teria, vamos dar um exemplo, você precisa comprar um cobertor. Vamos falar aqui, você vai ou na Havan ou nas lojas americanas, você tem essas 2 opções. Mas se tivesse uma loja na Campos Sales de alguém que vende cobertor,
que mora aqui na cidade, o dono daqui da cidade, você poderia ir lá e comprar esse cobertor lá, ao invés de ir nas outras. Então, ao invés de ocorrer uma aglomeração de pessoas numa grande companhia, você consegue distribuir as pessoas com todos esses cuidados, porque você tem que ter também os cuidados, não é só a aglomeração o único problema, você também tem que o uso da máscara, do álcool gel, o distanciamento das pessoas, tudo mais. Mas eu vejo assim que o que seria bom até para todos os ouvintes, procurar pensar nisso, ajudar mais o comércio local. Ao invés de ir numa grande companhia, porque as grandes companhias estão recebendo ajuda do governo, o próprio ministro da Economia falou isso. Ao invés de você ir numa grande companhia, você vai numa pequena empresa para poder comprar alguma coisa. Ao invés de você ir numa grande empresa de fast food para comprar o seu lanche, uma multinacional que tem no mundo inteiro, compra o seu lanche mais próximo do seu vizinho, do seu bairro, né? Você vai estar ajudando o comércio local. Então, ao meu ver, não fazer a pandemia seria precipitado. Mas, no momento, pelo menos para o comércio local, deveria haver uma certa abertura gradual. A questão de falta de leitos foi parcialmente coberta pelo hospital de campanha, né? Fizeram hospital de campanha, e também ali na Avenida Nishimbo foi feito, onde estava fechada uma UPA, foram abertos leitos. Então, aquele período de 40 dias, para que serviria? Para você abrir mais leitos. Então, nesse período, o governo providenciou mais leitos, foram abertos. Agora não vai abrir mais. O que tinha que abrir mais de leitos já abriu, agora os leitos estão aí. Então, você prorrogar demais essa quarentena, para as pessoas do comércio local, realmente está sendo terrível. Você abre a geladeira, não tem o que comer, não pode sair para trabalhar. Como é que você faz? Uma cabeleireira, por exemplo. A cabeleireira faz 2 meses que ela não trabalha. O que é preciso agora? Não apenas que ela abra com todos os cuidados, né? Por exemplo, nos consultórios médicos, a gente está espaçando mais, marcando consulta a cada meia hora, por exemplo, né? Orientações para trazer um acompanhante só, para não vir muitos acompanhantes, para não ter aglomeração, reforçar toda a questão do álcool gel. Mas, por exemplo, essa cabeleireira, ela não está tendo acesso à verba de R$600, ela não consegue ter um empréstimo. Eu estava vendo, por exemplo, aqui na pandemia. Com a pandemia, a busca por empréstimos cresce, mas o crédito bancário segue restrito e caro. Então, a meu ver, o governo ele deveria ajudar mais a população e não está ajudando. A nível do governo estadual, por exemplo, o que o governo estadual fez? Ele fez leis para proibir as pessoas. É proibido sair, é proibido andar na rua, é proibido... se você for sair sem máscara, você leva multa. Se você for andar com o farol aceso durante o dia, você leva multa. Quer dizer, é muito fácil você fazer uma lei simplesmente criando multa. Mas criar multa não vai resolver o problema da população. Você vê, por exemplo, a primeira medida do governo do estado, qual que foi? Bloqueio de trânsito na capital, lá em São Paulo, quer dizer. Todo dia tem trânsito lá. O dia que não tem trânsito, eles bloqueiam o trânsito, quer dizer. A pessoa estava lá para trabalhar. A pessoa não estava lá. É difícil a gente julgar e dizer que a pessoa está na rua à toa, passeando. Eu acredito que não. Eu acredito que a maioria das pessoas saiu para poder trabalhar, porque precisa, é uma necessidade. O bloqueio do trânsito não deu certo. A segunda medida do governo do estado, qual foi? Fazer rodízio par e ímpar em São Paulo. O que aconteceu? As pessoas foram andar mais no transporte público, no metrô, no ônibus. Quer dizer, foi uma medida extremamente desastrosa, né? E agora antecipar os feriados. O que aconteceu quando antecipa feriado? Quem tem casa no interior, quem tem casa na praia, vai viajar para a praia. Então você vê que o Estado ele não está ajudando as pessoas, pelo contrário, ele está até dificultando as pessoas até para poderem trabalhar. Então deveria haver uma ajuda que deveria ser cobrada, porque o Estado, a meu ver, especialmente o Estado de São Paulo, ele tem grande responsabilidade pelo fato até de ter que fazer uma grande quarentena. Vamos ver o exemplo aqui de Tapetininga. Tapetininga tinha hospital infantil, tinha maternidade e tinha Santa Casa, há 25 anos atrás. O que aconteceu? O hospital infantil fechou e a maternidade juntou com a Santa Casa. E quanto que a população não cresceu nesse tempo todo? Então, o grande responsável pela falta de leitos é o próprio Estado de São Paulo.
Você vê, se a maternidade tivesse separada da Santa Casa, com esse problema do coronavírus, as gestantes iriam para onde? Para a maternidade, que estaria separada da Santa Casa. Agora, da forma como está hoje, a gestante ela tem que ir ali justamente junto com quem está com coronavírus, né? Então, esse foi já um retrocesso que já vem vindo há um longo tempo. A princípio, o culpa do governo do Estado. Agora, falando assim a nível municipal, a prefeitura ficou um pouco com mãos atadas por causa disso, porque essa carta que eu falei, que o Sindicato do Comércio conversou com a prefeitura, 17 de abril, já faz 40 dias, ela não pôde ser posta em prática na ocasião, por quê? Porque o governo do estado baixou um decreto e a prefeitura teria que obedecer esse decreto. Então, a prefeitura consultou o departamento jurídico e o departamento jurídico disse que não tinha o que fazer. Isso que, a meu ver, agora poderia ser repensado, porque já se passaram aí mais de 2 meses da quarentena. A meu ver, poderia ser reavaliada essa questão do Sindicato do Comércio da cidade para essa reabertura gradual, diante de um governo do Estado que só está atrapalhando em vez de ajudando. A pessoa precisa trabalhar e não pode, é ameaçada até de tomar multa se sair de casa, mas e o sustento das pessoas? Então, eu fico até num certo equilíbrio entre os dois que falaram antes ali, porque alguns têm razão em alguns pontos, outros têm razão em outros pontos. Eu não digo que o Estado ele deva ser um Estado inchado, agigantado, mas o Estado ele precisa colaborar de alguma forma, como numa situação como essa. Você vê lá nos Estados Unidos, quando passou o furacão Katrina lá em New Orleans, quem não tinha seguro perdeu, o governo não teve ajuda, o governo é pressionado para tentar ajudar e com muito custo ajuda um pouco, né? Por outro lado, o governo também não deve ficar sustentando pessoas sem trabalhar, não é assim. Então, são alguns extremos aí que deve haver um certo equilíbrio. A meu ver, o governo deveria intervir, por exemplo, na cotação do dólar, isso prejudica a população. Enquanto aqui o comércio está fechado, enquanto os comerciantes aqui estão sem poder trabalhar, lá no porto de São Sebastião, essa semana, foram embarcadas 13 mil cabeças de gado para exportação de animais vivos, né, de bois. Quer dizer, a exportação está funcionando normalmente. No porto de Paranaguá, no Paraná, a exportação de soja está funcionando normalmente. Quer dizer, enquanto aqui pessoas que estão com dificuldade, porque o seu pequeno comércio, sua pequena empresa está fechada sem receber ajuda, os grandes exportadores estão dando risada sozinhos, porque o dólar com a cotação alta como está, a exportação funcionando normalmente, então o que está acontecendo? Está acontecendo justamente o que o ministro da Economia falou, o governo está ajudando as grandes companhias, e as pequenas empresas estão sendo abandonadas. Não deveria o governo ajudar o povo e não ajudar apenas as grandes companhias? Então, se for fazer uma quarentena, então por que o Porto de Santos está funcionando? Né? Então, deveria então agora inverter, fecha as grandes companhias, para um pouco a exportação e abre um pouco o comércio para compensar um pouco o que as pessoas aqui estão perdendo. Então, falta, às vezes, um pouco de humanidade por causa dos governos, um pouco de sensibilidade, algumas atitudes muito simplistas, muito fáceis, mas sem olhar como que está a situação, né? Muito bem. Doutor... Falei demais, né? Não, muito obrigado por essa participação aqui. Acho que é muito importante trazer esse olhar nos dois pontos, né? Olhar para as pessoas, olhar para as situações que estão acontecendo, olhar para as questões de saúde, mas também para todas as outras coisas que envolvem a vida da nossa sociedade, a vida das pessoas, uma boa vida, né? Então, acho que foi muito importante, muito esclarecedor aqui para a gente. Agradeço muito a sua participação aqui no programa. Tenho certeza que cada uma das pessoas que acompanha aqui o Telescópio com a gente aqui, elas ficaram muito felizes também, tiveram aí um grande aprendizado com todas essas palavras. Muito obrigado, um grande abraço, viu, doutor Gabriel? Eu que agradeço, e também um abraço trazendo... para você também, Oi? Deus abençoe. Amém. Um abraço para vocês obrigado. também, Deus abençoe, obrigado. Grande abraço, doutor.